nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia da terceira semana do PET volume 6. O tema que nós vamos estudar essa semana é sobre os tigres asiáticos. Então, caro estudante, nessa semana você vai estudar sobre alguns países do sudeste e do leste da Ásia, além da cidade de Hong Kong, que formam os tigres asiáticos. São economias que vêm crescendo muito a cada ano e que se transformaram em algumas das mais dinâmicas e importantes áreas produtoras de bens industriais no mundo atual. Então, boas descobertas para vocês. Então, os tigres asiáticos são países aí que se destacam no cenário econômico mundial e recebeu esse nome, né, tigres, justamente por esse destaque. E asiáticos, porque são países que estão lá do sudeste e do leste da Ásia. Então, nós vamos estudar sobre eles agora. Na década de 1980, Singapura, Taiwan, Formosa, Hong Kong e Coreia do Sul receberam a denominação de tigres asiáticos. Esses países tiveram grande desenvolvimento socioeconômico em decorrência da forte atuação do Estado na proteção da indústria nacional, inspirado nos modelos políticos e econômicos japoneses e estadunidenses. Essa proteção se concretizou de forma de pesados impostos sobre os produtos importados e na implantação de estratégias para atraírem investimentos estrangeiros. Os governos desses países empenharam-se na qualificação de mão de obra, ainda que barata, no incentivo às exportações e na melhoria da distribuição de renda. Então, como que esses países tiveram desenvolvimento econômico, né, socioeconômico, né, crescente, né, cresceram? Então, teve a forte atuação, né, na proteção da indústria nacional do Estado. Ou seja, se eu no Brasil quisesse vender algo para lá para esses países dos tigres asiáticos, eu ia ter que pagar um imposto caríssimo, né? Então, não ia compensar para mim vender lá. Enquanto isso, eles iam fabricar aquele produto lá que ia sair bem mais barato para eles, né? Eles tiveram aí também, né, os modelos políticos e econômicos japonês e estadunidense, né? E também começaram a qualificar a mão de obra, ainda que barata. Eles investiram aí na educação e na qualificação da mão de obra, né? E começaram a incentivar as exportações, ou seja, a vender para fora e na melhoria da distribuição de renda da população, né? Ou seja, uma distribuição de renda mais igualitária para toda a população. Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã se juntaram ao grupo a partir da década de 1990, sendo chamados de tigres asiáticos de segunda geração, ou novos tigres asiáticos. Então, em 1990, né, se juntaram outros países aos tigres asiáticos, seguindo aí os modelos, né, de Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul, e foram chamados aí de tigres asiáticos de segunda geração ou novos tigres asiáticos. Nós vamos ver agora sobre Singapura. A cidade-estado de Singapura foi colônia britânica até 1965, quando obteve sua independência, tornando-se membro da Comunidade Britânica das Nações. A partir de 1980, Singapura entrou numa fase de crescimento econômico, firmando-se como centro financeiro e de indústrias de alta tecnologia atraídas de outras partes do mundo pela mão de obra barata. As principais atividades econômicas do país atualmente se concentram nos serviços portuários e bancários, no turismo, nas indústrias químicas e equipamentos eletroeletrônicos, né? Então, a cidade de Singapura, ela foi aí, né, uma colônia britânica, teve a sua independência aí em 1965 e a partir de 1980 começou aí a ter o seu crescimento econômico, né? Aí como centro financeiro e indústrias de altas tecnologias atraídas de outras partes do mundo. Essas indústrias vinham de outras partes do mundo para Singapura porque lá tinham uma mão de obra
barata. Com isso, Singapura, né, teve aí as suas indústrias de outros países tendo seu crescimento econômico. A maioria da população de Singapura é de origem chinesa, cerca de 74,3%. Malaios, indianos, britânicos e japoneses compõem as minorias do país. Então aí é uma mistura aí, né, de etnias aí, sendo a maior parte de origem chinesa. O país conseguiu integrar-se aos circuitos globalizados e se desenvolveu políticas internas marcadas por investimentos em inovações tecnológicas, que visam atrair capitais estrangeiros. O padrão de vida da população é bastante elevado. Então lá a população tem, né, um padrão de vida elevado e eles têm investimentos em inovação da tecnologia para atrair os capitais estrangeiros lá para Singapura. Agora nós vamos ver sobre Hong Kong, né? Hong Kong é o território chinês de Hong Kong. Esteve sob administração britânica desde 1842 e foi devolvida à China em 1997, né? Ou seja, tem pouco tempo, né? De acordo com as negociações entre os dois governos para sua reintegração ao domínio chinês, Hong Kong deverá manter a estrutura do governo autônoma e o seu sistema socioeconômico por pelo menos meio século. O relevo montanhoso e a escassez de água dificultam o desenvolvimento da agricultura em Hong Kong. A indústria é bastante diversificada e voltada para exportação, sobretudo de bens de consumo, como roupas, relógios, calculadoras, brinquedos, né? Então, Hong Kong também aí era uma colônia britânica, né? Até 1942 e foi devolvido para a China aí em 1997, de acordo com negociações aí entre os dois governos, né? E para a reintegração do domínio chinês, ele teve que manter a estrutura, né, do governo autônomo e o sistema socioeconômico pelo menos meio século, de acordo com o acordo que foi assinado. Lá em Hong Kong o relevo é muito montanhoso e tem pouca água, então a agricultura lá não é muito praticada devido a isso, né? Então a maior parte lá da economia está voltada para a indústria, voltado para a exportação, sobretudo bens de consumo, igual roupas, relógios, calculadoras e brinquedos. Hong Kong é um dos maiores centros financeiros e de serviços do mundo, concentrado grande quantidade de bancos, seguradoras e companhias de exportação e importação. Agora nós vamos ver sobre Taiwan. A presença chinesa em Taiwan data do século VIII. No século XVII, os chineses anexaram o arquipélago que, em 1887, passou a ser uma província da China. Desde essa época, o território é disputado por chineses e japoneses. Em 1949, a Revolução Socialista na China continental, Taiwan tornou-se um estado à parte capitalista com a influência de fugitivos do regime socialista, liderado por Chiang Kai-shek, presidente deposto, né, da chamada China nacionalista. Atualmente, Taiwan vive às voltas com a questão de reunificação com a China continental. O governo taiwanês restabeleceu as comunicações marítimas com a China, liberou o comércio e o transporte de passageiros entre algumas de suas ilhas e o continente, mas recusou a proposta chinesa de um país e dois sistemas, ou seja, integrar-se à China popular, mantendo seu sistema econômico capitalista, né? A China, apesar dela ser uma das grandes economias, né, do mundo, a China é socialista, né? Em Taiwan se desprendeu aí da China justamente por querer aderir aí ao sistema capitalista. Apesar que a China hoje já liberou aí o comércio, né, já deu a entrada para alguns ritmos aí do capitalismo, mas Taiwan ainda vive às voltas com a questão de reunificação da China continental, né?
para não ter que aderir ao sistema econômico da China. Coreia do Sul. Por causa do relevo montanhoso do seu território, a Coreia do Sul localiza-se em uma península. Tem uma agricultura pouco desenvolvida, cuja produção é suficiente para o abastecimento da população. A atividade industrial, portanto, é fundamental para a economia do país, com destaque aí para o setor de telecomunicações e para a produção de automóveis e eletrônicos. Então, devido aí ao relevo, né, e está localizado numa península, onde há maior quantidade de água salgada, então a agricultura não é bem desenvolvida lá, a maior parte é para a população mesmo. Lá, o que se destaca, né, na atividade industrial são as telecomunicações, produção de automóveis e eletrônicos. O desenvolvimento econômico sul-coreano decorreu do modelo econômico que tornou o país uma plataforma de exportação, como ocorreu nos demais tigres asiáticos. Na base desse desenvolvimento, houve uma significativa liberação do comércio externo e a diminuição dos investimentos sociais do governo. Então, o governo ele pôs aí mais para exportar os produtos que eram fabricados, né? Então, ele desenvolveu, né? Investiu aí na liberação do comércio externo e na diminuição dos investimentos sociais do governo, que não é tão bom, né? A crise econômica mundial de 1997 atingiu a Coreia do Sul intensamente, levando à liquidação de bancos e à privatização de empresas estatais. Medidas de ajuste estrutural da economia tomadas a partir de 1998 deram resultado, apesar de seu alto custo social, incluir grandes investimentos em educação e infraestrutura, principalmente ligado ao Parque de Pesquisa em Ciência e Tecnologia. O IDH da Coreia do Sul, em 2017, foi de 0,903, considerado muito elevado. E o 22º na classificação dos países. Além disso, em 2016, quase 100% da população acima de 15 anos era alfabetizada. E a média, né, de anos de estudo da população era de 16,9 anos, né? Então, em 1997, a Coreia do Sul passou por uma crise, né? Teve que privatizar aí algumas empresas e tiveram que tomar algumas medidas aí de ajuste estrutural na economia, né? Que deram resultado, apesar do alto custo social. Mas o que eles fizeram? Eles investiram em educação e infraestrutura, né? Ligada aí à pesquisa e à ciência e à tecnologia. Isso fez com que o seu IDH crescesse bastante, né? Estando aí na 22ª posição na classificação dos países. Ele tem um IDH considerado aí muito alto, aí falando que a maior parte da população hoje em dia, né, por esse investimento na educação, é alfabetizada, ou seja, quase 100% da população acima de 15 anos é alfabetizada. Agora vem os tigres asiáticos da segunda geração, novos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos fizeram grandes investimentos em alguns países do Sudeste Asiático, promovendo a industrialização e alavancando o crescimento econômico. Os principais beneficiados desse processo foram a Malásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas e Tailândia, né? Então, os tigres asiáticos que já existiam começaram a investir aí nesses outros países, né? Alavancando aí o crescimento econômico e a industrialização. Entre os países denominados tigres asiáticos da segunda geração ou novos tigres asiáticos, pois se caracterizam pela mesma plataforma de desenvolvimento adotada pelos tigres asiáticos, maciços investimentos externos, mão de obra barata, forte presença do Estado, facilidades fiscais para exportação e proteção à indústria nacional, com elevados impostos sobre produtos importados, né? Então, não adianta eu querer muito vender para lá, né? Eles vão ter uma proteção da indústria nacional, né? Eles têm a mão de obra barata,
fabricam muito, nem tem a forte presença do Estado e tentam, como se diz, eles vão pelo lado das facilidades fiscais para exportação, para vender para fora, não para comprar de fora. Diferentemente dos tigres asiáticos, o crescimento econômico não foi acompanhado de melhorias de condições de vida da população em geral. As condições de vida melhoraram, principalmente para uma elite privilegiada, e as desigualdades sociais se mantiveram. Como todo o Sudeste Asiático, esse grupo de países apresenta elevadas taxas de analfabetismo, de mortalidade infantil e muitas pessoas vivendo em moradias precárias, né? Então, aí Malásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas e Tailândia, eles cresceram economicamente, né? Mas não socialmente, né? Ainda há uma grande desigualdade social lá, uma pequena classe, né? Uma elite privilegiada, enquanto ainda há muita desigualdade social, pois aí falou, tem elevadas taxas de analfabetismo, a mortalidade infantil e pessoas vivendo em moradias precárias, né? Que é completamente diferente o que nós vemos lá dos primeiros tigres asiáticos, né? Então vamos fazer agora as atividades. Atividade 1. Descubra o tigre asiático descrito em cada um dos itens a seguir e escreva no seu caderno. Então, vamos lá. Letra A. A atividade industrial é de extrema importância para o país. Seu relevo montanhoso impede o maior desenvolvimento da agricultura. Que tigre asiático é esse que nós estamos falando? E você vai colocar aí na frente. Letra B. O território foi alvo de muitas disputas entre os chineses e japoneses até que em 1949 se tornou um estado à parte, capitalista, com fugitivos do regime socialista implantado na China. Então, qual aí tigre asiático é esse daqui que fugiu lá do regime socialista lá implantado da China, né, e foi para o regime capitalista e que teve aí entre disputas de chineses e japoneses. Letra C. É um dos maiores centros financeiros de serviços do mundo. Foi devolvido à China em 1997, porém manteve sua estrutura de governo autônoma e seu sistema socioeconômico. Então, qual que é esse tigre asiático? E a D. Cidade-estado, membro da comunidade britânica das nações. A maioria da população é de origem chinesa, mas também composta de malaios, indianos, britânicos, japoneses, formando um mosaico cultural. Então, qual é esse tigre asiático? Eu vou colocar na letra D. Lembrando que não é de marcar não, tá, gente? Cada uma tem uma resposta. Tem que colocar o nome de um dos tigres asiáticos que nós vimos acima. Aqui nós temos aqui, observe o mapa com os portos mais relevantes do mundo. Então, maiores portos do mundo em movimentação geral de carga e de carga containerizada, né? Então, aqui é o transporte de mercadorias através de navios. Aí vai a pergunta: por que Singapura aparece como um dos locais mais importantes de circulação do comércio mundial? Aqui nós temos Singapura. Tá aqui, ó. Então, onde está esse preto mais escuro é a rota principal. Aqui é a rota, tá o cinza, a linha cinza mais clara, a rota secundária. O de verde é carga geral e o de vermelho é carga containerizada. Então, Singapura tá aqui, ó. Então, ela tem os dois tipos de carga, né? E tem a rota principal. Então, por que Singapura aí tem esse local mais importante aí dos portos, né? Vamos responder aí. Se for possível, você pesquise aí, se você tiver internet disponível. Aí observe o quadro e responda as atividades 3 e 4. Aí tá a renda per capita em países selecionados em dólares. Então, a renda per capita, a renda em média, né, que as pessoas recebem aí em determinado país.
Então, como que eu vou achar a renda per capita? Eu vou somar a renda de toda a população e depois vou dividir pela quantidade de pessoas, né? Aí vai dar a renda per capita. Aí tá, em Coreia do Sul, ela passou de 876.950. Em 1980 ela cresceu para 1.690. Em 2016 foi para 27.538. Então teve um crescimento assim bem elevado, né? Taiwan, 922 em 1950, 2.363 em 1980 para 22.585. O maior aqui foi Singapura, olha para vocês verem, começou de 890, em 1980 foi para 4.550, em 2016 chegou em 52.962. Agora vamos comparar aqui com Argentina e Brasil, né? Que não fazem parte dos tigres asiáticos. Esses quatro aqui fazem parte, né? Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. A Argentina começou de 4.980, foi para 7.478 e hoje, em 2016, 12.440, né? Então, comparado aí com os tigres asiáticos, é um número bem menor. No Brasil, começou de 1.680 em 1950, 2.190 em 1980 e 8.649 em 2016. Menor ainda do que a Argentina, né? Então, aqui no Brasil, para você ver a diferença, né? A economia não é elevada que nem aí os países dos tigres asiáticos. Aí você vai olhar aqui. Qual dos tigres asiáticos teve melhor desempenho de 1950 a 2016, né? Ou seja, qual que a renda per capita cresceu mais de 1950 a 2016? Lembrando, os tigres asiáticos são só esses quatro aqui, tá, pessoal? E por quê? Por que ele teve esse crescimento, né? Ele investiu em alguma coisa? Vamos voltar lá no texto, lá, se não lembrarem, né? Aí vamos olhar o porquê que ele teve essa melhora no desempenho da renda per capita, ou seja, a distribuição de renda da população. Atividade 4. Comparando o desempenho dos tigres asiáticos com o Brasil e o da Argentina, que conclusão é possível chegar, né? Aí você vai comparar. Então, aqui, esses quatro aqui com os dois aqui, Argentina e Brasil. Então, comparando esse desempenho aí, que conclusão é possível chegar? Qual que é mais desenvolvido, qual que é menos desenvolvido, qual que investiu mais em quê, ou não, qual que não investiu, né? Vamos responder aí. Número 5. O que difere os tigres asiáticos dos novos tigres asiáticos? Lembrando que a gente falou da diferença logo lá no início do texto, né? Uns teve um investimento melhor em algo, né? Os tigres asiáticos, os primeiros tigres asiáticos, investiu em algo que os novos tigres asiáticos ainda não investiram, que há essa diferença aí. Aí vocês vão responder aí na número 5. Então, nossa aula vai terminar por aqui. Uma boa aula e até a próxima.